Olá, Gisele. Olá, Flávia. Olá, Juju. Vamos vendo aí o pessoal chegar. O Rômulo já está por aí. Beleza. Vamos esperando a galera chegar junto aí. Boa tarde, Emily. Boa tarde, Dirce. Eliane. Vamos chamar o pastor Rômulo para a conversa aqui. Lembrando vocês que a gente, né, transmite essa live aqui agora. E a gente vai ter aí a oportunidade de conversar um pouco com ele. Depois, por volta das 20 horas, o vídeo já vai estar lá no nosso YouTube também, que aí aquelas pessoas que não têm costume de usar Instagram ou pessoas que estão trabalhando, estudando e não vão conseguir estar com a gente aqui nesse horário agora, vão poder acompanhar por lá, tá bom? O pastor Rômulo, como a gente tem dito, ele é pastor lá da Igreja Presbiteriana, primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande, em Cariacica, aqui no Espírito Santo, né? E ele é casado com a Aline, e tem duas meninas muito lindas, e é um amigo aí dos tempos de seminário, né? Desde 2008, e um cara muito engajado, né, na igreja, na revitalização da igreja, e ter ele com a gente é um privilégio. A nossa conversa com ele hoje vai ser baseado um pouco sobre isso, sobre o ser igreja depois da pandemia. A gente vai falar um pouco sobre o durante, mas também vamos falar sobre o depois, né? O que a gente espera para o depois, o que nós podemos aprender no durante, e se a gente vai voltar para um mundo igual era, se vai ter alguma diferença, né? Vamos caminhar nessa direção. Vou chamá-lo aqui para nosso bate-papo. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Só vejo barba e careca, hein? Cadê o cabelo? Tem não. E Júlia tava me... Ah, a Júlia tá te maquiando. Você tá com muita olheira, pai.
E aí as meninas são com a comédia. Mas e aí, mestre, como você tá? Tudo bem aí? Com você, com as meninas, com a igreja? Legal, cara. Tá tudo bem. Essa semana tá atípica, que eu tô com o módulo no Jumper. A gente tá com o Dr. Eber lá, Eber Júnior. E aí eu tô com o módulo lá no Jumper, mas tá legal. Aí tá diferente, mas tá interessante. Tá bacana, mas tá tudo bem. A Aline tá bem, trabalha na prefeitura. Então ela tá esses dias na educação, então ela não está trabalhando, né? As aulas estão suspensas, as meninas também estão sem aula, né? Mas tá tudo bem, cara. Graças a Deus, tá tudo jóia. Estamos caminhando bem aqui. Tá legal. Coisa E aí, boa. como é que tá? Aqui tá tudo muito bem, graças a Deus, comigo, com a Gisele, nossa igreja. A cidade, né, como o Brasil inteiro sendo afetada aí pela pandemia, a rotina mudou toda, né? A igreja voltando pouco a pouco, a gente tem tido um culto aí no domingo com 50 e poucas pessoas, tem um distanciamento de um raio de 2 metros, né? Então ainda que o templo caiba 300, a gente consegue por 55, 60 no máximo. Então está sendo assim, mas graças a Deus a cidade não teve nenhuma daquelas questões que se temia tanto, né, de colapso do sistema de saúde, de faltar UTI e tudo isso. Graças a Deus tem nos preservado. Como é que está sendo aí na Grande Vitória? O lockdown completo, parou tudo, tem coisa funcionando? Como é que tá a vida do capixaba aí? Aqui tá engraçado, cara, porque assim, são duas coisas muito curiosas, né? Existe uma coisa que é o decreto do governo e outra coisa que as pessoas cumprem. Então, se você for na rua, tá igual normalmente, só que todo mundo de máscara. Virou todo mundo ninja. O resto, assim, tem um outro comércio que está funcionando meia porta, mas escolas fechadas, porque Vitória, a grande Vitória é alto risco. Então, sendo alto risco, a gente está aqui deveria estar fechado e com rodízio e tal, essas coisas todas, né? Mas o comércio não vai sobreviver, a gente sabe disso, e o pessoal, diante disso, resolveu não ficar fechado, então a turma está aberta, as ruas estão cheias. Tem aquela coisa do supermercado, tem lotação, então você tem que esperar e tal. Mas a vida que segue, cara, tá normal, assim, nesse sentido. E aí, como eu falei, escolas estão sem funcionar, né? E a gente da igreja também, sem funcionar. Tudo online, nós não temos ainda nenhuma previsão de volta de retorno. A gente tem alguns neopentecostais que não fecharam em momento nenhum, né? Eu acho que até quando Jesus voltar, eles vão falar para Jesus esperar um pouco para eles terminar o culto. Mas tirando isso, tá tranquilo. O resto boa. online, não tem jeito. Tá tudo online. Programações meio de semana, orações, tá tudo online. Cultos, a gente continuou com a rotina de 2 cultos, às 10h30 da manhã e às 19 horas. E a gente continuou, a gente tem 2 cultos, né? E o resto tá tudo online, não tem jeito. Não temos outra coisa para fazer, não. Então, de um modo geral, assim, o funcionamento da igreja foi afetado no aspecto presencial, mas você percebe algum outro tipo de coisa que afetou na igreja local? Além disso, a gente não pode se reunir presencial, mas eu senti que o pessoal se afastou, ou o pessoal se ajuntou, o pessoal ficou mais generoso, mais quebrantado, ou o pessoal enlouqueceu de vez e ninguém quer nada com Jesus. Como é que está o andamento aí? Como isso afetou a primeira igreja? Não, cara, eu costumo dizer que pode ter pessoal que está vendo aí que não se ofenda, mas eu brinco dizendo que pode existir igreja igual, mas melhor que a primeira de Campo Grande não tem. E assim, a gente fala isso de uma maneira brincalhona, mas, cara, que pessoal incrível da nossa comunidade, cara. Em relação, assim, a gente percebeu no início, foi muito assustador para todos,
mas a igreja já vinha respondendo muito bem dentro da perspectiva assim. Nós temos trabalhado um paradigma de igreja missional há algum tempo. Sim. E eu vou usar esse termo técnico, até porque às vezes quem está ouvindo a gente não vai entender. A gente está usando um paradigma bíblico da igreja de Antioquia. E isso já tem muito tempo do livro de Atos. Vocês estão expondo aí, né? Você está expondo o livro de Atos, mas é o paradigma da igreja de Atos de Antioquia. Mesmo debaixo de uma grande perseguição, eles continuam fiéis e eles continuam engajados na missão. A gente já vinha praticando isso há muito tempo, dizendo para o pessoal, olha, o século XXI, muito antes da pandemia, eu trabalho isso aqui, esses paradigmas aqui, desde 2014, 2015. Eu assumi a igreja como pastor titular no final de 2013. E a gente já vinha conversando com eles assim, igrejas não são templos, são pessoas. Independente de qualquer coisa, é o evangelho que precisa continuar, não é uma cadeira, não é o ar-condicionado, não é o templo. A missão de Jesus, ela transcende os tempos e as épocas. A mensagem da cruz transcende. E me parece que o pessoal entendeu isso. Nós continuamos tendo... Na verdade, eu acho que a gente está tendo até um engajamento maior, rapaz. E quando eu digo engajamento maior, é assim... A turma parece que se uniu em oração. A gente tem todos os dias, por exemplo, no aplicativo do Google Meet, a gente tem um encontro de oração, que o pessoal entra, se eles quiserem ou não, de meio-dia. A gente está fazendo meio-dia, porque é horário de almoço. Então a gente sabe que tem gente em home office, a gente sabe que tem pessoas aí em outras áreas. Então meio-dia é um horário, você entra ali se você quiser, você pode dar o link, se você quiser, para outras pessoas. E aí isso acabou juntando a galera mais, porque a gente está percebendo que está sendo um tempo de quebrantamento, um tempo de muitos pedidos de oração. Toda segunda-feira, por exemplo, a gente faz uma oração no Instagram. E a gente pega um formulário do Google Forms e espalha ele. E, papai, pode chegar pedido até de Francisco aqui, né? Até Francisco primeiro pode mandar pedido de oração, se ele quiser. E a gente recebe e ora por ele. Só para você ter uma ideia, em 50 minutos de live, por exemplo, eu tive que orar por mais 40 pessoas diferentes. Isso não é normal, nem em reunião presencial. Nem em reunião presencial isso não é normal. De jeito nenhum. Esse é uma frequência muito boa para uma comunidade pequena como a nossa, né? Mas a gente notou, por exemplo, a fidelidade do pessoal em relação aos dízimos. Isso está sendo incrível, incrível, muito legal. A consciência da turma, da fidelidade deles. A gente está trabalhando um lema que o pastor Ricardo Agreste trabalhou com a gente num grupo de mentoria, que é: os templos estão fechados, mas as igrejas continuam em missão. E parece que a turma entendeu isso. Eles, por exemplo, eles têm ajudado ligando e orando uns com os outros. Foi alguma coisa que a gente fomentou aqui. A gente fomentou uma outra coisa, que, por exemplo, eu tenho um amigo, que inclusive você conhece, o Glauter, ele tem um curso de aconselhamento bíblico. Então, vários irmãos... eles foram... Eu encaminhei 7, 8 irmãos para lá, e o Glauter fez um descontão aí. Eles fizeram o curso para poder me ajudar, porque as demandas estão muito grandes, elas estão excessivas. Porque é aquilo, Michael, a gente que trabalha uma cosmovisão cristã, a gente, como tem a Bíblia, cara, eu nem sei se no nosso roteiro essa pergunta tá, mas eu acho que uma das coisas que o Covid mostrou, eu acho que para nós, de maneira geral, do século XXI, é que a gente não está no centro do mundo. Ponto. Eu acho que a raça humana, que a gente já se distanciou do sentido de liberdade há muito tempo, a gente está muito mais afeiçoado à autonomia, são coisas absolutamente diferentes. A gente descobriu a pandemia, mostrou para nós que nós não somos o centro do mundo, e aí a reboque ela trouxe outras coisas curiosas, que foi: a ciência não vai resolver os nossos problemas, a política não vai resolver nossos problemas, a economia não resolve tudo, a democracia é importante, mas é falha, enfim. E eu acho que isso veio mostrar a falência não da modernidade que já tinha morrido,
mas eu acho que ela já mostrou assim, o projeto da pós-modernidade que nasceu em 89 aí, ele já está fadado ao fracasso, cara. Em menos de 30 anos, você pode saber que ele já está fadado ao fracasso. Eu acho que isso, para nós, é uma reflexão muito interessante, muito boa. E foi bom que, como você disse, até adiantou um pouco, né? Que a minha próxima questão era isso. Qual era na sua percepção, a mudança mais radical de paradigma que a gente está enfrentando já no agora, né? Na sua visão, o que é o que mais mudou? Também tenho percebido essa guinada assim das pessoas naquele negócio de inseto. Quando você joga pesticida ele fica correndo sem rumo porque ele tá tonto. Eu tenho visto pessoas tontas, sabe, gente correndo sem rumo, falar, e agora? Eu lembro. Não tem vacina, não tem remédio, eu tô ficando sem dinheiro, o meu amigo perdeu o emprego, quem sabe eu vou ser o próximo, e as pessoas estão assim, desesperadas. Então essa ideia de perder a centralidade do homem tá sendo muito forte, né? Muito, e a gente conversou muito, assim, aqui na comunidade especialmente, a gente conversou muito sobre propósito. No final do ano passado, eu fui no Instituto Federal aqui, no sul do estado, eu fui dar uma palestra para jovens e adolescentes, né, do ensino médio. E uma coisa que me chamou muita atenção, como era Setembro Amarelo, eu fui falar com eles sobre suicídio. E suicídio foi meu quando eu abri no final para meninos do ensino médio fazerem perguntas do Instituto Federal. Os moleques são cabeçudos, velho. Eles são muito inteligentes mesmo. Mas foi muito engraçado que um dos meninos, e eu falei com eles a necessidade, lá, claro, Estado laico, você não vai ficar pregando, tá errado, né? No Instituto Federal, não poderia fazer isso, fui muito mais falar da importância da espiritualidade. E foi engraçado que o contraponto daquele rapaz, naquele momento, é que a vida, na verdade, ela não tinha sentido, né? Cada um dava o sentido que queria para a própria vida. Eu confesso que eu queria 6 meses depois encontrar com ele de novo para ver se ele tem a resposta agora. Quem tem, né? E aí o evangelho tem. Correr pro evangelho. Não tem outra escapatória, né? E aí, quando a gente fala, igual quando você está falando, né, assim, o que mudou, eu acho que a primeira coisa que mudou é a gente tirar os seres humanos do centro do universo. Ponto. Eu acho que isso foi a primeira coisa que eu acho que mostrou assim, vocês são frágeis demais. Um escritor que virou a vedetezinha do nosso tempo, né, que é o Harari, ele é muito bom, o israelense, ele é o mentor de Barack Obama da vida, ele é muito bom, né? Mas assim, uma das coisas engraçadas que ele escreveu na Folha de São Paulo... Se um dos filhotes dele é o Obama, eu não sei se ele é tão bom, não. O Obama... Não, é porque ele virou cara, né? Até o Luciano Huck ouve o cara, eles gostaram muito, né? Sim, sim. Então, eu achei curioso que naquele contexto ele dizia assim, a questão não é se nós vamos achar uma cura, a questão é quando nós vamos achar uma cura. E aí, diante disso, ele dizia assim, a gente vai mostrar para esse Covid-19, a gente vai mostrar para ele quem é que é o organismo alfa desse planeta, sabe? Eu acho que, falando mesmo disso, o que é que mudou na nossa dinâmica? O Ricardo Agreste começou a conversar muito com a gente sobre o novo. O que é o novo, né? E esse novo, eu acho que é isso, assim, a gente entender que a gente não é nada. E embora a ciência seja importante, ela não é Deus. Deus não está em tudo, não é um panenteísmo, não é um panteísmo também, mas, por outro lado, eu acho que é importante a gente entender que não é um deísmo, um Deus que está ausente. Puro. Ele está aqui.
E aí eu acho, Maicão, que dentro dessa questão, assim, o que mudou, eu acho que a gente precisa primeiro começar a olhar, e isso é uma dinâmica que a gente está percebendo. Eu tinha visto assim algumas coisas que os italianos viveram e a nossa experiência ela está muito no comum, assim. Percebe que a gente está ficando um pouco mais depressivo nos últimos dias, que as coisas começam a demorar muito e aí a gente começa a ficar meio depressivo, né? Você percebe que tem um pouco mais de silêncio nos grupos de WhatsApp, um pouco mais de silêncio nas redes sociais. Então eu acho que essa onda ela foi muito pesada, a gente não estava preparado para isso. Percebe que o que os coaches têm para dizer agora? Nada. Produtividade agora? Não tem que dizer nada. Você vai olhar o que dentro de você? Não tem mais nada para olhar dentro de você. Mas, por outro lado, eu acho que a pandemia, ela trouxe para nós, ela abriu, eu acho que muitas brechas, e ela na verdade, ela mostrou coisas, fraturas que a gente já tinha. É assustador, por exemplo, como o número de divórcios aumentou na China, e eu tenho plena convicção que vai aumentar aqui também, sabe? Sim. Coisas que nos preocupam, por exemplo, e aí eu acho que a igreja falha nisso, aqui perdoa essa tempestade de ideias, mas aí a gente começa a perceber a fratura social que a gente tem, por exemplo, olhando esse monte de trabalhador na informalidade que a gente tem, aí olhando, cara, tá doendo muito, por exemplo, uma irmã da igreja hoje perdeu uma irmã. A morte está mais perto da gente, ela começou a ter nome. Sim. A gente não poder se despedir dos nossos mortos. A Aline, minha esposa, perdeu um tio de câncer. Nem foi Covid, mas assim, cara, você não pode se despedir. Isso é muito novo para nós. Isso é muito novo. Então, isso mudou. Passar a ter homeschool não é uma coisa fácil. Não é mudar a chave. Não é mudar a chave. Nós não somos tão habitáveis assim. Nós não somos tão adaptáveis assim. Pelo contrário, nós temos muitas dificuldades. Eu acho que o que mais mudou e está sendo isso. E eu acredito assim, algumas mudanças vieram para ficar, mas aí a gente pode falar disso mais à frente. Quando você quiser, a gente pode falar disso mais à frente. Uma coisa muito interessante, cara, é que eu tenho percebido, esse ano eu peguei a minha primeira enchente aqui, e depois que a enchente passa, rapaz, você vai ver a sujeira que fica, lama, e aí você vai fazer uma limpeza geral no negócio, você acha um monte de tralha guardada que você tinha, que já era para ter jogado fora há um tempão e estava ali ocupando espaço até hoje. E eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Quando passar essa enchente, que a gente for fazer aquela limpeza interna, de dar uma percebida no que ficou degradado dentro da gente, dentro das pessoas, e aí é isso que você está falando, né? Como que isso nos afeta internamente, né? Profundamente. As emoções, o jeito de pensar, a sensibilidade. Quantas pessoas extremamente duras esses dias estão chorando até de ver um passarinho assoviar, de tão sensibilizadas, né? A coisa mudou muito. E isso influencia muito na forma de pastoreio, né? Eu tenho experimentado aqui essa corda bamba do equilíbrio entre ser amoroso, cuidar das pessoas, conversar generosamente com as pessoas, mas de vez em quando eu preciso falar assim, gente, não se vençam pelo medo,
sabe? Não dá para esconder debaixo da mesa. Se a gente está dizendo que a gente crê na soberania de Deus, que Ele é rei sobre todas as coisas, a gente canta as canções que Ele é o Todo-Poderoso e tal, aí agora vão esconder debaixo da mesa, né? Aí há uns 2 domingos atrás, eu preguei e falei, vocês cantaram a vida inteira, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Agora a fé está sendo provada, nós vamos esconder debaixo da cama? É a hora de crescer um pouco mais, né? Então, assim, como tem sido para você o pastoreio? Essa coisa. Porque a gente está lidando com gente de verdade, que tem sentimento, que sofre, que chora, gente que está perdendo amigo, gente que está sofrendo. Mas, por outro lado, a gente precisa ter esse equilíbrio de crer no Evangelho, não se deixe vencer pelo seu medo e oferecer a consolação. Como você tem lidado com isso aí no seu pastoreio, cara? Engraçado, quando você coloca, me lembra o contexto de Isaías 1, né? Assim, pô, vocês cantam cada vez que a minha fé é provada o tempo todo, mas na hora que a fé é provada, vocês não passam nem simulado pro Enem, né? Por favor, me ajuda aí. Aí é incrível. É incrível, é incrível. Cara, então, eu acho que assim, acho que o que a gente mostrou é que a nossa fé, nesse sentido, ela não estava pronta. Me parece que a gente é muito pouco cristão. A gente é muito cristão na verborragia, a gente é bom para ler livros, citar autor, a gente é bom para isso. Agora, na hora que o pau quebra, meu irmão, o chinelo canta no ouvido, é mais difícil. É mais difícil, a gente sabe disso, a gente já leu que é o sangue dos mártires que irrigou e que regou a igreja para ela crescer e tal. Mas na hora que o pau quebrou, a gente começou a ver os ídolos do nosso coração, a ver que Jesus não estava tão entronizado assim. Aí eu percebo, Michael, especialmente nos pastores, uma visão errada e uma não pregação da doutrina da providência, como ela deveria ser pregada. Por exemplo, você está falando que Deus preserva a criação, como o Salmo 104 diz, que Deus governa sobre a criação, como o Salmo 8 diz. E aí, isso através do Messias exaltado, do Cristo exaltado. Sim. Você não precisa ter medo. Só que, então, quando está escrito na Bíblia, é bonito ver Davi derrubando Golias, né? E entender que Cristo, que derrubou não aquele Golias, mas que Cristo derrubou a morte, o inferno, que ele derrubou as cadeias que nos prendiam, e que ele é Senhor da criação. É bonito ver isso na teologia, no livro, no domingo. Agora, encarnar esse negócio... Cara, Filipenses 2 nunca ficou tão claro para mim, assim, ter o mesmo sentimento de Cristo. Lógico, eu estou usurpando o contexto aqui, porque ali a gente está falando de humildade e tal, mas no sentido encarnacional do Evangelho. Nós mostramos, assim, que, na verdade, pensando na providência, quando o médico age, a gente sabe que é Deus por trás. Quando o remédio age, a gente sabe que é Deus por trás. Mas o automático estava ligado ali, cara. A gente não estava prestando atenção nisso, não. Já tinha tempo que... O Schaeffer fala isso, né? Que o século XXI seria marcado pela paz pessoal e prosperidade. Isso já tinha chegado para nós há muito tempo. O nosso Deus já estava sendo a paz pessoal e a prosperidade. A gente só estava olhando isso. Isso é um erro, né, cara? É um erro. Aí, se a gente for conversar assim, o que eu acho que... Qual deveria ser a postura da igreja nesse período? Eu vou começar uma série agora, nesse domingo, é aniversário aqui da comunidade, a gente está fazendo 43 anos. Eu vou começar uma série chamada Espiritualidade que Transforma. Eu vou falar de alguns textos do Sermão da Montanha. Espiritualidade não como uma questão catártica, ou, enfim, mas é uma questão prática, espiritualidade cristã na prática. E o que eu quero conversar com o pessoal é como é que a gente consegue exatamente encarnar o que é de Cristo, sem templo, sem referência. Eu acho, mas que é a espiritualidade do exílio. Eu acho que é a espiritualidade do exílio. As margens do rio da Babilônia, a gente pode chorar, não tem problema. Mas a gente sabe que o Senhor vai restaurar a sorte de Sião. Exato. Sabe? Se não é
Jerusalém, que a gente já tem certeza disso, é agora. Então, eu acho que a postura da igreja, em primeiro lugar, ela deveria ser uma postura de lamento. E isso está faltando. Eu não sei se é porque a gente é muito romanista, né, cara? A gente, especialmente você que está em Minas, a influência católica é muito grande. Eu tenho um convento da Penha que é enorme aqui. É talvez um dos maiores pontos turísticos do Espírito Santo. A gente é muito romanista, então a gente sempre acha que a solução está num lugar, está numa pessoa. Então a gente tem essa figura. E agora que a gente não tem nada, a gente fala assim, o que a gente tem? Só o Messias exaltado, a gente não tem mais nada. A gente só tem o Cristo. Então, eu acho que a gente deveria lamentar por isso, porque embora Cristo esteja agindo, a criação não é o que ela deveria ser. E isso é culpa do pecado. Sim. E a igreja vai passar pela grande tribulação, sim, senhor. A gente está dentro de uma grande tribulação. Desde que Jesus subiu aos céus, nós entramos nesse período chamado milênio, e nesse período chamado milênio, a gente está passando pela grande tribulação. Nós estamos nesse período. Eu acho que, analisando a Bíblia como uma só, a gente observa, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem as guerras do povo de Israel. Aí tem aquele debate na moral de Deus. Esquece a moral de Deus. Aquilo ali era uma tipologia exatamente do juízo de Deus que vem sobre uma criação má. Não quero dizer de maneira nenhuma, o Covid é um juízo de Deus. Não é nisso, por favor. Eu não acredito nisso. Porque a Terra já está amaldiçoada desde Gênesis 3, cara. Então não precisa de juízo nenhum. O que a gente precisa é do dia da redenção, só isso. Então acho que a gente tem que passar essa ideia assim, enfim. Acho que é isso. Beleza. O tema da live, né, é como viveremos depois da pandemia. E aí a gente teve esse início de conversa, que já foi a primeira meia hora, mas... A live para amanhã para continuar. Vou botar você, eu e o Boquinha, os três juntos aqui, vão continuar amanhã. Mas a questão é muito interessante porque eu estava assistindo uma live com o pastor Tim Keller recentemente e ele falou uma frase que me impactou demais. Ele falou, olha, depois da pandemia o trabalho de muitos pastores será o de replantar as suas próprias igrejas. Eu acho que esse é um dos aspectos, se você puder desenvolver um pouco sobre isso, seria legal, né? Mas no aspecto geral, pensando acerca de família, igreja, sociedade, trabalho, a nossa confiança nas instituições, nos poderes instituídos, a gente vai voltar ao normal? Você acha que a gente vai voltar ao normal? Ou vai ter um novo normal? Vamos ser profético aqui, quem sabe, né? Vamos atacar eu acredito num novo normal pelo seguinte, Mike. Eu acho que, bom, vamos pensar por parte. Primeiro, eu acho o seguinte, a gente percebe que 3 eventos são catalisadores dentro de sociedades. Guerras. A gente começou a Primeira Guerra, por exemplo, com espada e terminou com tanques. Revoluções ou pandemias, vírus. Não tem jeito. Então, são 3 elementos que são catalisadores. Então, quando a gente olha a vida da gente, por exemplo, profissões vão deixar de existir muito mais rápido. Do mesmo jeito que um dia a gente teve leiteiro e não tem mais, muitas profissões vão para dentro de casa. Eu estava vendo uma reportagem que o Google e o Facebook já mudaram algumas dinâmicas de trabalho. Então, a gente entendeu muito mais que a conexão do século XXI ela é diferente. Então, eu acredito nessa revolução que vai acontecer. Eu acho que algumas coisas realmente vieram para ficar. Coisas do tipo, sei lá, medicina que é feita por aqui, e você tem uma consulta online. Eu estou fazendo um módulo em São Paulo, por exemplo, que eu teria que pegar um avião, dormir no hotel e ficar lá uma semana inteira. Eu estou tendo a mesma experiência, ou muito parecida aqui. Só me derrubaram e aumentaram o número de leitura para chuchu, né? Aí tá detonando, mas eu acho que a educação superior, por exemplo, especialmente EAD, ela veio para ficar.
profissões vão deixar de existir. Momentos como esses são momentos que, especialmente instituições, elas perdem muito a sua credibilidade. As pessoas não acreditam em instituições, elas começam a acreditar muito mais em pessoas do que em instituições. Até porque todo mundo está afim de um guru, Michael. Todo mundo quer o guru, que é o cara que vem de lá e ele resolve a situação. Então eu acho que momentos como esse, eles catalisam processos e aí... Então, assim, por exemplo, as nossas famílias, a gente vai perceber, e nós percebemos que a gente estava num ritmo que a gente precisava de um slowdown, a gente precisava dar uma parada, a gente precisava dar uma refletida mesmo. E aí eu acredito que dentro da sua providência, Deus usou uma causa secundária aí, que é um vírus, para poder dar uma parada na gente. Mais uma vez, não como uma questão de um juízo, é pecado por causa disso. Não acredito nisso. A terra é amaldiçoada desde Gênesis 3. Mas aí, se voltassem, eu acredito nisso. Assim, muitas profissões vão deixar de existir, conexões vão começar a ser feitas de outra maneira. Diferente do Luiz Felipe Pondé, quando ele dá uma palestra exatamente falando sobre o assunto, eu não acredito que nós vamos voltar da maneira como estávamos. E diferente do Leandro Carnal, que é um historiador, também não acredito que nós vamos viver um tempo de alegria depois disso. Eu não acredito que nós vamos ter um tempo, a primavera de praga brasileira e mundial. Não acredito nisso. Eu acredito num tempo de... Primeiro, eu acho que isso vai durar muito tempo ainda. Eu não acredito que a gente vai estalar o dedo e voltar. Exatamente porque a gente vai ter que lidar com o fator que você está lidando. Medo. Por exemplo, vocês aí em Valadares, vocês estão com... Qual é a classificação de risco de vocês aí? Porque aqui é grave, é alto. Vocês aí devem ser o quê? Médio? Ou não? Se bem que Minas está mandando... Cara, parece... No tratamento, eu estava vendo... Eu não me lembro dessa classificação. Eu sei que Valadares é uma cidade aí com seus 280 mil habitantes, tem 230 casos confirmados. E quase nada. E assim, óbitos eu acho que são 16 ou 26, eu acho que era um negócio assim. Mas o medo vai ficar nas pessoas, né? Então, por isso que eu não acredito nessa alegria. Eu acredito que a gente vai ter, como um bom conservador que sou, eu acredito que a gente vai ter uma volta lenta e gradual. Ela não vai ser assim. Não vai, porque esse evento foi global. Então, eu não acredito. E aí, se você me permite, como somos pastores, eu não lembro se a gente chegou a botar isso no nosso script, mas eu acho que... Estão falando aí que é 16 óbitos mesmo, tá? Aqui, 16. É pouco, né? É pouco, tá? Que bom que é pouco. Acho que bom que talvez... porque eu ouvi de Minas que Minas estava indo muito bem, assim, no tratamento e tal, que a gestão do governador e tal, junto com os prefeitos, estava sendo muito boa. Não conheço, mas é o que eu ouvi falar, né? Mas eu acredito, assim, nessa volta lenta e gradual. E aí, se você me permite, eu queria fazer uma digressão para nós que somos pastores, líderes de igreja, crentes. Eu acho que quem quiser voltar para o que existia, vai morrer. Igrejas locais que quiserem voltar para o mesmo paradigma que nós tínhamos, não vai ficar. Não vai. As igrejas não vão sobreviver. Parece que tem uma informação aqui, Maicon. Nossa, letalidade. O Emily está falando aí. A Emily ela é da secretaria. Ai, que legal. Trabalha na área da saúde aqui do estado, do município, né? Ela está falando. Então tem informação já na hora. A letalidade está em 6,3, maior que a do país, que está em 6,1. Ok.
Mas, de qualquer maneira, os casos totais de Minas são menores, não? Pelo que eu olhei, os casos totais de Minas são melhores, né? São menores. Pelo menos eu tenho a impressão de que Minas tem casos muito menores do que o Espírito Santo, mas não vem ao caso agora. Vamos deixar. Obrigado aí, o Emily. Deus te abençoe na Secretaria de Saúde aí, minha filha. Porque a gente precisa bastante mesmo. Não, precisamos, né? Precisamos. Mas eu acredito que quem quiser voltar para aquele paradigma, Michael, não vão sobreviver. E quando eu estou falando paradigma, é aquele paradigma... ela botou aí que o desempenho do estádio está excelente. Olha que legal. Que bom, que bom. É porque é o que eu tinha ouvido. Que está ruim. Ok. Vamos melhorar esse trem aí, gente. Pelo amor de Deus, quanto menos gente morrer, melhor. Você tá doido? Não era para ser assim. Mas tá bom. Vamos lá. Porque a gente... O que acontece? Você foi criado, e eu também, nesse ciclo, que era um ciclo. Nós brasileiros, nós demoramos muito, e aí falando como pastor, igreja brasileira. E aí, se nós dois aqui falássemos como pastores da IPB, nós demoramos muito a compreender que a gente saiu do campo para a cidade. A gente esqueceu disso. Você está numa cidade de 230 mil habitantes, você está a 6 horas de mim de carro, que foi isso que eu fiz, eu acho, quando eu fui pregar aí no final do ano passado. A gente está conversando por aqui, você conversa com gente do outro lado, você então, né, Valadares, você conversa com gente dos Estados Unidos o tempo todo, né? Você está numa cidade de interior, em que você tem cafeteria, McDonald's, você tem Burger King, você assiste as maiores franquias do mundo, você tem uma igreja local, mas que é global ao mesmo tempo. Sim. E a gente estava demorando demais, Michael, a entender isso. Com modelos de comunidades locais que eram da década de 30, 40, 50. Você, por exemplo, você nasceu, foi batizado quando era criança, aí você foi na escola bíblica quando era criança, você fez catecismo de breve de Westminster, decorou tudo. Você foi da UCP, da UPA, da UMP, você ia para a federação, para a sinodal, você era aquilo tudo. Aí você fez lá, você teve a confirmação da sua fé, aí, cara, você achou a menina da igreja, você casou com ela, possivelmente, você é pastor e tal, eu também, eu batizei as minhas filhas e tal. O que acontecia com os nossos avós e os nossos pais? Eles morriam e os filhos continuavam o legado na igreja local. Não é mais assim. Há muitos anos não é mais assim. Há muitos anos que os meninos deixam a igreja. E eu acho que o que o Covid fez agora, eu acho que ele mostrou assim, vocês estão vendo que vocês estavam no caminho errado? Então daqui para frente, não saiam mais da internet. Daqui para frente, amplifiquem. Eu acho que vai ser muito mais comum, Mike, você que está em Valadares, por exemplo, alguma pessoa que sai daí, ela vai para fora, ela continua com contato com a sua igreja local. Eu estou tendo pessoas aqui na minha comunidade que elas são do Amazonas e assistem os nossos cultos. E interagem com a gente, estão com a gente no Instagram. Eu estou com gente do Rio. Então, assim, esse fenômeno ele não pode mais morrer. E eu acho que daqui para frente a igreja precisa entender isso. Não dá mais para ser um gueto. E aí, a última coisa do gueto que eu quero falar é em relação assim, não dá mais para ficar pregando ideia. Eu acho que o século XXI ele demanda crentes mais preparados para conseguir dialogar com a cultura. Conseguir aplicar Cristo e mostrar como Jesus é incrível. Agora, por exemplo, o que restou para a sociedade do século XXI? Só Cristo. Só o cristianismo pode dar uma resposta legal para a gente agora. O resto, só desespero. Está todo mundo em casa. Desculpa devagar. E assim, é uma total carência de algo que dê sentido, que dê significado mesmo, né? Você acaba tendo reações de manada em muitas coisas porque as pessoas querem algo a se apegar. A gente está aí com esse caso agora
do Black Lives Matter, né, lá da questão do racismo, tá pipocando e tem um bando de gente abraçando um lado ou outro de maneira absolutamente absurda. E vai embora, tá, Maicon? Como? Do mesmo jeito que chegou, vai embora. Sim. Nenhuma. Esquece. É uma época muito individualista. Acho que isso ficou muito mostrado. Isso vai durar aí uma semana, 2, 3, um mês. Não vai virar uma revolução. E eu acho que o cristianismo tinha uma resposta para dar para isso. Na verdade, não só tinha, como tem. Entender que não são só vidas negras que importam. Todas as vidas importam. Todos imagem e semelhança de Deus. Cristo não tem cor, pelo contrário, Efésios 2, gente. O muro que estava sobre nós foi derrubado. A tipologia veterotestamentária, aquela ideia de que por que não se podia comer animais puros e impuros, era um povo de Deus e o outro não, aquilo acabou. Não temos isso, gente, não existe. Racismo no século XXI é uma coisa absurda, estapafúrdio você falar isso. Mas o pior é a gente fazer partidarismo com isso. A gente tem que falar, todas as vidas são tremendamente importantes aos olhos do Criador. Não tem ninguém mais importante. Mas eu vejo isso tudo nessa carência de sentido, né? De pessoas que estão vendo, nossa, eu estou passando aqui diante de uma situação como essa, uma pandemia, pode ser que eu morra, e o que eu fiz da minha vida? Qual foi o sentido da minha existência? Né? E essa é uma pergunta que eu tinha colocado para a gente conversar também, justamente sobre isso. O que a gente poderia dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e que estão se perguntando ou fazendo sinceras orações para Deus para perguntar, Senhor, qual que é o sentido disso tudo? No sentido pessoal, para mim, para minha vida, para minha família, para minha casa, e qual o sentido global desse negócio? Né? Eu sei que a gente vai entrar aqui agora no aspecto escatológico e de teologia bíblica na percepção que a gente tem, mas eu acho que é uma pergunta que está na cabeça de muita gente. O porquê disso? Né? O que Deus deixou esse negócio vir? Ou foi Ele que mandou? Como é que é esse negócio todo e por que a gente está passando? Qual vai ser o saldo disso na minha vida? Né? Como bons reformados, a gente precisa entender que a causa primária de todas as coisas é Deus, e Ele não precisa de defesa. Não, se Calvino, Turretini e Bavinck não tentaram defender Deus, eu é que não vou. Então eu não vou cair aqui no teísmo aberto, nem no molinismo, eu não vou inventar isso não, cara. Não vou inventar uma de mediada aqui não. Esquece, não vai dar. Deus é a causa primária de todas as coisas. Agora, é da vontade de Deus que todas as coisas cooperem para que... Não estou citando Romanos 8 aqui mesmo, é no outro contexto. A finalidade de todas as coisas sempre vai ser a glória de Deus. Eu acho que a primeira coisa, teologicamente, que precisava ficar bem claro é que nós não estamos sob o juízo de Deus no sentido de que quando, por exemplo, as Torres Gêmeas caíram, os caras falaram que era um juízo sobre a nação americana por causa do homossexualismo. Homossexualidade. Eu acho ridículo. Não acredito nisso. Eu acredito numa terra que é amaldiçoada. Eu acho que esse é o relato bíblico. Nós estamos sujeitos a isso. Sim. Deus sempre é a causa primária de todas as coisas. E eu acho que no âmbito especialmente nós que somos discípulos de Jesus, a gente deveria olhar primeiro, aí sim, Michael, para o santo juízo de Deus, na seguinte perspectiva, cara. Olhando o povo de Israel, quando eles entram na terra, ou mesmo quando alguma coisa vem sobre eles, as guerras do Antigo Testamento, que a gente tem tanto medo de falar sobre isso, que a gente fica com medo do mal moral que está ali, né? Enfim, como se moralmente nós fôssemos muito melhor do que eles hoje, né? Mas tudo bem, deixa isso para outra ocasião. Mas eu acho que ali, por trás do juízo de Deus, lá naquelas guerras, o juízo de Deus nunca era à toa. Ele vinha trazendo sempre a santidade de Deus. E eu acho que isso a gente perdeu, essa contemplação do Senhor.
a nossa vida está totalmente no automático, a nossa religião totalmente no automático. Aí estou falando geral, a nossa educação de filhos, a gente estava numa noia muito louca. E eu acho que uma outra coisa, como eu falei com você, de 3, que eu quero falar, a segunda, eu acho que a gente tinha que lamentar um pouco mais. Aí eu acho que é interessante essas convulsões sociais que a gente está passando, pelo menos para a gente poder parar e falar assim, a gente tem que olhar um pouquinho mais para os outros mesmo. Eu acho que a gente deve olhar mais para o outro ser humano. A gente estava numa vibe, a gente vive numa vibe de competição muito grande. É engraçado, numa semana que a gente está falando tanto do racismo, né? A gente dizer que o racismo é um fenômeno recente na sociedade. Ele é de agora. A eugenia veio trazer isso para nós, né? Isso é um fenômeno científico. A religião não gerou isso. Pelo contrário, ele é um fenômeno recente, como a gente vive ele hoje. Nessa luta de raças. A gente poderia ter luta de tribos, mas como a gente vive hoje, isso é um fenômeno realmente recente. E eu acho que a gente deveria lamentar, porque a gente olha muito pouco para os outros, e aí eu acho que a gente deveria vir, isso está travestido para a gente de arrependimento, de volta para o Senhor realmente. Eu acho que a gente deveria voltar um pouco mais para Ele, estar um pouco mais diante dEle, dar uma brecada na vida. Não adianta de nada a gente acelerar, sendo que a gente não vai. Alguns estudos psicológicos, por exemplo, eles falam que você não consegue se relacionar com mais de 150 pessoas, cara, na sua vida, sua mente não consegue fazer isso. Então, mas eu tenho 5 milhões de pessoas que me seguem, mas eu não conheço o nome da pessoa que está do meu lado, sabe? Eu acho que a gente precisava olhar, assim, essas 3 coisas, elas são necessárias, eu acho que a gente deveria olhar. Olhar para Deus mais com santo temor, a gente deveria olhar com mais lamento e mais arrependimento. Eu acho que são coisas que a gente precisava analisar. E importantíssimo isso, né? Essa percepção de quem é Deus, ela é essencial para a gente encontrar propósito, né? Porque se a busca de sentido for em questões passageiras, em questões naturais, né, dizendo aqui da natureza, da criação, vai ser sempre isso aí, né, que é essa estranha sensação de vazio o tempo todo, de vai lá, corre atrás de alguma coisa, vai dar certo. E decepção atrás de decepção, e o coração da gente, já dizia João Calvino, é fábrica de ídolo. Hoje é uma bandeira racial, amanhã pode ser mais um político de estimação, semana que vem pode ser uma nova descoberta científica, daqui a pouco uma nova franquia do cinema que começa, e as pessoas vão abraçando essas coisas e falam... Qualquer coisa. E no final das contas, assim, isso mostra que a lei de Deus realmente está gravada no nosso coração, a gente tem necessidade dele, a gente precisa dele, e só ele vai poder, só Cristo consegue preencher isso, só Cristo consegue sentir e ver esse sentido. Costumo falar com a minha igreja isso, eu vim de Deus, eu vivo para Deus, eu vou voltar para Deus, ponto. Ele, por ele, para ele. Então, para a gente fechar, Rômulo, a gente está falando aqui agora majoritariamente para pessoas cristãs. Eu percebo que a gente falou aqui também de igreja, mas a gente tocou em questões muito sensíveis que o não cristão pode ter nos ouvido e o evangelho foi dito para ele. Mas um cristão aqui agora que nos assiste e fala, eu queria pelo menos aproveitar essa oportunidade para crescer na fé. Eu fiquei muito feliz esses dias que eu estava conversando com a senhora da igreja e ela me disse assim, olha, eu já estou acabando de ler o Novo Testamento inteiro desde que a pandemia começou. De um outro irmão aqui da igreja que falou assim, pastor, eu estou jejuando pelo menos uma vez por semana.
Pessoas estão experimentando isso, enquanto outras podem dizer assim, não, eu continuo como estava, ou o tempo ocioso me fez até piorar e eu relaxei ainda mais na minha espiritualidade, na minha comunhão com Deus, na minha comunhão com os meus irmãos, que deveria ser algo a que eu deveria me apegar agora. Então, assim, para a gente fechar, como alguém poderia aproveitar esse tempo agora para crescer espiritualmente? Para amanhã, quando a gente voltar para esse novo normal, quem vai ser, quem serei eu, né? Quando eu pisar nesse novo mundo amanhã, quando as coisas voltarem? Aqui na nossa comunidade a gente terminou uma série agora chamada O Dia Depois de Amanhã, né? E o objetivo era esse, a gente não sabe quando isso tudo vai passar, a gente só sabe que se aqui ou na nova terra isso vai passar, mas eu acho que o que a gente poderia trazer, talvez, assim, como luz para o povo de Deus, não desperdice a pandemia. Não desperdice a pandemia. Eu terminei algumas mensagens com isso. Porque o deserto sempre foi a escola do Senhor, né? E a gente que acredita que a vida está no controle dele, ou seja, que governo e preservação estão nas mãos do Senhor, eu acho que a gente não deveria desperdiçar. E tentar analisar área por área da vida da gente, o que é que precisa de transformação. Por isso que eu falei de arrependimento naquela hora. Analisar assim, eu como discípulo de Jesus, será que, olhando o mandamento, o novo mandamento, que na verdade não tinha nada de novo, ele já estava no antigo há muito tempo, amar a Deus e ao próximo. Deuteronômio está focando aí. Recheado. Tá destruindo, né? Deuteronômio e Levítico tá aí na cara, assim. O que o Evangelho como nova dispensação me traz, assim, como é que eu estou vivendo isso? Em cada área, sabe? Em cada área da minha vida. Eu como marido, eu como pai, eu como discípulo de Jesus. Como é que eu estou vivendo isso? Eu acho que isso que eu chamo de não desperdiçar a pandemia. É aproveitar o deserto para isso. Porque uma certeza a gente já tem. Cristo venceu. Então, não há, nem a morte consegue parar os filhos de Deus. Então, cara, eu acho que é isso. A gente deveria não desperdiçar a pandemia. Uma coisa que eu acho que a espiritualidade monástica, ela poderia nos ajudar muito no nosso período. Eu conversei com a minha galera aqui, é o que Pedro diz na carta dele, dizendo para os judeus da dispersão, quando ele fala, vocês são peregrinos. Vocês são peregrinos. E é interessante como Pedro está muito ancorado ali no pacto de Noé, no pacto noaico, quando ele fala ali em 2 de Pedro 3, ele faz essa alusão, trazendo assim, a providência que traz vida, sabe? É o fogo de Deus que traz vida. Eu acho isso muito bonito, assim. A gente é peregrino, cara. A gente precisa ansiar pela terra, pela vida eterna. Mas aí a gente tem que olhar e falar assim, eu não posso desperdiçar esse momento. Ele é único. Ele é único para a minha vida com Deus. Ele é único. Coisas enormes Deus está fazendo em nós, através de nós. E no meio dessa terra aí, a gente não pode esquecer disso. Acho que a gente ficaria assim, não desperdice a pandemia, por favor. Boa. E no meio do deserto, a gente flerta constantemente com a tentação de fazer um bezerro de ouro, né? Então Sim. então tomar esse cuidado. Esquece isso, cara. Esquece, a gente já tem Cristo. Nós temos o Evangelho. Acabou. Acabou. A gente tem o Evangelho. Rômulo, valeu por aceitar o nosso convite. Valeu pelo papo, que foi magnífico. Vamos marcar mais vezes, pelo menos a gente gosta aí na primeira semana do mês de fazer uma sequência de lives com convidados. Amanhã a gente tem com a gente o pastor Wellington, lá de Itaparica. Grande Boquinha! O Boquinha. E vamos conversar um pouco sobre aconselhamento, sobre esse momento que tanta gente está procurando as pessoas para pedir direção. Como que o cristão, que não tem formação teológica e tal, como é que ele pode ajudar os amigos, né? Então, obrigado. Beijão para a Aline, para a Elis, para a Júlia.
Foi uma honra estar contigo e espero revê-lo pessoalmente quando isso for possível, viu? Abração, Amado.